Olá, feliz ano novo a todos. Aqui na minha terra costuma-se dizer bom princípio. E o Brasil começou bem o ano de 2020, pelo menos em divulgação internacional. O Bolsonaro é hoje destaque na mídia internacional por conta do salário mínimo. A mídia argentina, por exemplo, destacou o aumento do salário mínimo concedido por Bolsonaro. O Infobae disse na sua parte, está dizendo agora, na sua manchete principal, que Jair Bolsonaro decretou o aumento do salário mínimo no Brasil, que será equivalente a $260. A matéria diz que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, decretou um reajuste de 4,1% do salário mínimo no Brasil, de R$ 998, equivalente a $249 hoje, em 2019, para R$ 1.039, cerca de $260 em 2020, acima da taxa da inflação do ano e acima do esperado no orçamento. O site continua dizendo que o novo salário mínimo para os trabalhadores brasileiros foi estabelecido em decreto publicado na terça-feira, em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro, hoje. O aumento determinado pelo presidente ficou um pouco acima do proposto pelos membros de sua equipe econômica, que argumentaram que o salário apenas reabasteceu a inflação de 2019, que, segundo as projeções mais recentes, foi de 3,86%, depois de localizada em 3,22% entre janeiro e novembro. O governo já havia submetido ao Congresso para consideração e foi aprovado nesse mês um projeto de lei orçamentária para 2020 que planejava elevar o salário para R$ 1.031, cerca de $257,7, com um aumento de 3,31%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que há 2 semanas que um reajuste do salário mínimo acima da inflação poderia desequilibrar as contas públicas e gerar desemprego. Isso porque, além de servir de base para o salário mínimo que as empresas pagam a seus trabalhadores, o valor é também referência para reajustar benefícios sociais, pensões e seguro-desemprego, também aluguéis. Segundo dados do Ministério da Economia, para cada aumento real do salário mínimo, o governo precisa gastar 319,1 milhões de reais, cerca de 79,6 milhões, a mais do que no ano anterior, nas despesas planejadas e assistência social. O ajuste das contas públicas, editadas após vários anos de déficits e dívida recorde, é uma das prioridades de Bolsonaro desde que assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2019. A principal medida de reajuste fiscal do chefe de Estado, cujo governo promove uma política econômica de clara coloração liberal, segundo o Infobae, foi a reforma do sistema de aposentadoria e pensões, já aprovados pelo Congresso e que impunha uma idade mínima de aposentadoria para os brasileiros. Em seu decreto de terça-feira, Bolsonaro explicou que o reajuste deve ser maior do que o aprovado no orçamento, porque um ligeiro aumento da inflação é esperado em dezembro, e, portanto, no ano corrente. Embora o governo tenha o índice de preço sob controle, nas últimas semanas o salto nas exportações de carne bovina para a China levou a um aumento no custo desse produto para os consumidores brasileiros, e esse ajuste afetou a inflação em novembro e dezembro. A decisão de elevar o salário mínimo acima do planejado foi tomada por Bolsonaro depois de se reunir com alguns de seus colaboradores na terça-feira, depois de retornar de uma viagem
de descanso que fez a praia do Nordeste brasileiro, que interrompeu inesperadamente. O ministro da Economia explicou em comunicado que para definir um novo valor do mínimo foi considerado o mandato constitucional que prevê a preservação do poder de compra do salário mínimo dos brasileiros. Está aqui a matéria, aqui está na Infobae, em destaque pela agência Reuters, ou seja, notícia internacional. Ponto para Bolsonaro, ponto para o Brasil. Aumento do salário mínimo acima da inflação. Ótimo, maravilha. Agora é preciso mudar também o sistema de pagamento. O brasileiro precisa receber como o americano, semanalmente. Calma, tudo bem. Eu sei que ainda é cedo. A economia ainda não cresceu como espera o governo que cresça. Mas crescerá sim, porque haverá mais investimento internacional no Brasil, principalmente de los hermanos. Os hermanos estão investindo muito no Brasil. Não só em imóveis perto do litoral, na praia, mas muitos produtores logo migrarão para o Brasil. O valor das terras aumentará, com boas estradas que o governo está promovendo, com transporte ferroviário, o preço do nosso produto chegará ao porto muito mais barato e será muito mais competitivo lá fora. Tudo isso vai formando uma bola de neve. E é claro que daqui a pouco o salário mínimo estará muito, muito mais alto que a inflação. Mas o brasileiro precisa receber diferente, como o americano recebe semanalmente, ou até por dia. Trabalhou, recebe. Nós temos que dar ao banco, muitas vezes, 30 dias para trabalhar com o nosso dinheiro. Isso não é possível. O senhor Paulo Guedes, o senhor que é um liberal em economia, moderno, tem uma visão moderna, progressista da economia, por favor, veja isso também. Não é mais possível que tenhamos essa excrescência, por exemplo, de um 13º, que serve apenas para devolver um pouquinho do que os bancos trabalharam com o nosso juro durante mês, ou de mês a mês. Enquanto isso não acontecer, esse negócio de atrelar a subida de preço de produtos e de aluguéis é muito por conta do salário de 30 dias. 30. Isso tem que acabar. Mas parabéns ao governo. Enquanto outros países, e aqui muito próximos, fazem parte das manchetes das más notícias, nós estamos ocupando o outro lado, o lado das boas notícias. Em relação à notícia internacional, também dada pelo Infobae com destaque, foi a chegada de Mariners na embaixada de Bagdá, a embaixada invadida por milicianos pró-Irã em Bagdá. A matéria diz que os fuzileiros navais de reforço chegaram à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Eu vou deixar o link para quem quiser ver o vídeo. O vídeo está aqui, mostra helicópteros da Força Aérea Americana trazendo vários Mariners. Esses são linha de frente em guerra. O governo dos Estados Unidos decidiu enviar reforços à sua embaixada em Bagdá após o ataque dos milicianos do Hezbollah, que na terça-feira incendiaram a entrada do escritório da sede diplomática americana. Os fuzileiros chegaram em 2 helicópteros Apache AH-64 do Exército dos Estados Unidos e pousaram diretamente no telhado da embaixada. Aqui vocês podem ver de novo a foto, os Mariners descendo no telhado da embaixada. Muito bem. A outra notícia, também que merece um destaque, foi uma frase enigmática de Donald Trump sobre Kim Jong-un. Kim Jong-un anunciou o fim da moratória sobre testes nucleares. Desde o último acordo entre Kim Jong-un e Donald Trump, ficou estabelecido que não haveriam mais testes de mísseis de médio e longo alcance.
a Coreia do Sul, a Coreia do Norte está colocando um ponto final nessa moratória, nesse acordo. O mundo será testemunha de uma nova arma estratégica, disse Kim Jong-un. Em resposta, Donald Trump fez uma frase enigmática. Trump falou do fim da moratória nuclear nos seguintes termos: Kim Jong-un fará o que tenha que fazer. Pode ser interpretada do seguinte modo: bem, não tem mais como controlar o menino maluquinho. Ele que faça o que tem que fazer, porque, nas entrelinhas, nós também faremos. É isso aí. Se por um lado as coisas começam a melhorar, e isso é em relação ao Brasil, por outro, na geopolítica internacionalmente, o ano começou muito quente mesmo. E sobre o argentino Bergoglio, ele se desculpou pela agressão a uma fiel. Resta agora saber se o bispo Bergoglio se desculpará pelas ofensas cometidas contra Nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Resta saber se ele se desculpará pelas heresias, se ele aceitará a correção fraterna que lhe foi já imposta ou sugerida há muito tempo, sem nunca ter dado uma resposta. Resta saber se o bispo Bergoglio se desculpará por ter introduzido o culto pagão de Pachamama dentro da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Resta saber se ele se desculpará por ter entregue a Igreja Católica da China para o governo chinês, para o Partido Comunista Chinês e tantas outras coisas mais. Vamos aguardar. Até depois, amigos, e um feliz ano novo a todos novamente. Bom princípio.